Olá, estudantes do 7º ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele e nesta aula vamos falar sobre notícia. Vamos aos objetivos da nossa aula de hoje. Ler e interpretar uma notícia. Ler e interpretar textos informativos. Diferenciar texto informativo de texto jornalísticos. Você acredita que toda informação também é uma notícia? O que vocês acham? Você acredita que toda informação é uma notícia? O texto informativo é uma produção textual com informações sobre um determinado assunto ou tema, que tem como objetivo informar uma pessoa ou conjunto de pessoas sobre um assunto ou tema. Ele normalmente será escrito em prosa, em parágrafos. Este texto tem como objetivo elucidar, esclarecer o leitor sobre um assunto ou tema que nem sempre estará ligado a um acontecimento recente. Então, a palavrinha informativo, então já vem na nossa cabeça informativo, informar algo sobre o tema ou o assunto. Vamos fazer uma breve leitura. Governo proíbe eventos esportivos até setembro e campeonato francês é encerrado. De Julien Laurens e Jonathan Johnson. A temporada 2019-2020 do futebol francês está oficialmente encerrada. Nesta terça-feira, o ministro do Esporte da França, Edouard Philippe, anunciou que eventos esportivos estão proibidos no país pelo menos até setembro. Então aqui, pessoal, a gente já tem o título, né? O governo proíbe eventos esportivos até setembro e campeonato francês é encerrado. Então a gente tem o título da nossa notícia. E aqui já no primeiro parágrafo a gente já fala sobre o assunto abordado. Então, já é uma notícia, uma informação para o leitor. Vamos na atividade 1? O que originou esse texto? O que será que originou essa publicação dessa notícia, este texto? Podemos dizer que ele apresenta um fato ou apenas uma informação? Explique. Então, um tempo para vocês responderem esta questão e eu já volto. Voltamos! E aí, pessoal, deu certo? Vamos então para a nossa correção da nossa primeira atividade?
O que originou esse texto? Podemos dizer que ele apresenta um fato ou apenas uma informação? Explique. Então, o que originou o texto foi a proibição do governo francês sobre eventos esportivos até setembro. E com isso, o cancelamento do campeonato francês de 2019-2020. Então, o texto apresenta um fato, porque isso realmente aconteceu na França em 2019. Então, quem respondeu similar a esta resposta está correto. Continuando a leitura. Em uma coletiva do governo, na qual foram detalhados os planos de flexibilização da quarentena durante a pandemia do coronavírus, Philippe confirmou que aglomerações seguiram barradas por motivos de saúde, o que inviabiliza a continuidade da temporada de futebol. Grandes eventos esportivos não irão voltar a acontecer antes de setembro e a temporada 2019-2020, principalmente para o futebol, não poderá voltar a acontecer, salientou. Vamos de atividade 2? Por que o governo francês proibiu eventos esportivos? Então, vocês vão voltar e interpretar por que será que o governo francês proibiu esses eventos esportivos. Então, um tempinho para vocês resolverem a questão e eu já volto. Voltamos. Então, vamos para a nossa correção da atividade 2. Por que o governo francês proibiu eventos esportivos? Então, por que será que ele proibiu eventos esportivos segundo a nossa leitura? Porque existe uma pandemia causada pelo novo coronavírus e para evitar a contaminação de pessoas, não pode haver aglomeração em nenhum lugar. E atividade 3. Vamos fazer mais um exercício. Grandes eventos esportivos não irão voltar a acontecer antes de setembro. E a temporada 2019-2020, principalmente para o futebol, não poderá voltar a acontecer, salientou. Só ficou aqui, essas duas palavrinhas fora do quadrinho, mas foi retirado do texto esse pedacinho para vocês, responderem a próxima pergunta. Então, no trecho acima, observa-se o uso das aspas, sendo reforçado pela palavra salientou, que está no final e não foi incluída entre as aspas. Apresente 3 sinônimos para esta palavra
Então, vocês vão apresentar 3 sinônimos para a palavra salientou, que daria para a gente usar quais outras palavrinhas que a gente poderia usar no lugar dessa. Um tempo para vocês responderem esta questão e eu já volto. Voltamos, alunos. Então, vamos para a correção da nossa atividade 3. Grandes eventos esportivos não irão voltar a acontecer antes de setembro. E a temporada 2019-2020, principalmente para o futebol, não poderá voltar a acontecer, salientou. No trecho acima, observa-se o uso das aspas sendo reforçada pela palavra salientou, que está até em negrito ali, que está no final e não foi incluída entre as aspas. Então, a atividade era para vocês apresentarem 3 sinônimos para esta palavra. Então, quais palavras que a gente pode utilizar no lugar de salientou? Então, alguns dos sinônimos de salientar: destacar, enfatizar, revelar. Então, no lugar de salientou, a gente poderia muito bem utilizar destacou, enfatizou, revelou, para finalizar o trecho ali. Então, acertou quem escreveu estes sinônimos, está correto. E a notícia? A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante que merece publicação numa mídia. Vamos para mais uma leitura. Apesar das críticas, em casos de doenças graves e com grande transmissibilidade, a quarentena ainda é adotada. Um exemplo recente é o da cidade chinesa de Wuhan, colocada em uma quarentena a fim de evitar que o SARS do COVID-2, novo coronavírus, se espalhasse e que se aumentassem os casos da doença COVID-19. E o texto B. Quarentena é um tipo de reclusão aplicado a determinado grupo de pessoas sadias, mas que podem ter sido contaminadas pelo agente causador de alguma doença, a fim de evitar que ela espalhe-se. Esse procedimento foi adotado várias vezes na história, porém não se sabe ao certo quando foi praticado pela primeira vez. Então, prestaram atenção na leitura dos 2 textos, do texto A e do texto B?
Então vamos para a nossa atividade 4. Por que os textos 1 e 2 se configuram como textos informativos e não como notícias? Então, por que será que ambos os textos eles são informativos e não uma notícia? Então, uma orientaçãozinha, releia a notícia e os textos informativos apresentados anteriormente para chegar a uma conclusão e fundamentar a sua resposta. Então, um tempo para vocês responderem esta questão e eu logo volto para a gente fazer a correção. Voltamos, alunos. E aí, conseguiram responder a atividade de hoje? Conseguiram encontrar a resposta da atividade 4? Então, e também quero reforçar, estão fazendo as devidas anotações no caderno,
acompanhando as aulas, tudo certinho? Primeiramente, eu queria parabenizar por vocês estarem dando continuidade desse estudo dessa maneira online, remoto, da situação que a gente está passando na nossa sociedade hoje. Então, frisando a importância de vocês seguirem com os estudos e não desistir. Atividade 4. Vamos para a correção. Por que os textos 1 e 2, o A e o B que a gente leu, se configuram como textos informativos e não como notícias? Informativos. Por que eles se configuram como textos informativos e não como a notícia? Então, os textos 1 e 2, eles trazem informações para o leitor. Então, esses textos procuram nos informar sobre algo. Sobre o quê? Sobre a quarentena e explicam o significado deste termo. Então, as informações que tanto o texto 1 quanto o texto 2 traz é sobre a quarentena e o significado deste termo. Eles não são demarcados temporalmente e ainda que estejam relacionados a fatos, a pandemia do Covid-19 neste caso, eles não têm a finalidade de divulgar um acontecimento relativo a este fato. Então, se você escreveu esta resposta que esteja similar a esta resposta minha, está correto, pessoal. Então, o que a gente aprendeu na aula de hoje? Então, aprendemos que a notícia apresenta informações a respeito de acontecimentos reais e cotidianos. Então, a notícia sempre vai trazer alguma informação real do cotidiano do nosso dia a dia. E vimos que a informação pode ser sobre qualquer assunto ou tema, sem estar atrelado a acontecimentos. Então, o texto informativo, ele não necessita do acontecimento ser ali do momento, do dia atual, e sim ele pode informar sobre qualquer assunto, qualquer tema. Então, apenas essa característica principal, informar sobre o que vai falar, informar sobre o tema. Eu quero voltar um pouquinho, revisar com vocês, referente à notícia. A gente falou tanto sobre o texto informativo, mas eu quero recapitular um pouquinho sobre a notícia. Então, a notícia é um formato de divulgação do acontecimento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado ou evento socialmente relevante, que merece publicação numa mídia, que merece aquela publicação imediata. Tanto que a gente procura essas notícias, como eu salientei no início da aula. Então, muitos têm costume de ler livros, revistas, jornais, as redes sociais, porque hoje essa tecnologia nos proporciona essas notícias em tempos reais. Então, eu só queria voltar, salientar um pouquinho com vocês a notícia, o formato da divulgação, essa divulgação instantânea sobre o fato ocorrido. Então, finalizando aqui, pessoal, a gente aprendemos que a notícia, então, traz informações e o texto informativo, ele procura informar o leitor sobre determinado assunto. Então, neste vídeo, a gente retratou um pouquinho dessas características, tanto da notícia quanto do texto informativo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero por vocês na nossa próxima aula.